Como pode o Alexandre de Moraes ter imaginado que nós não chegaríamos a sancionar a Viviane, o escritório e o instituto? Como pode o Alexandre ter o grau de arrogância de imaginar que a inteligência americana não ia encontrar onde estava o seu dinheiro? Sei lá, é o cara que está acostumado a lidar com gente do nível da Gestapo, a Polícia Federal do Brasil, mas eu diria que aqui nos Estados Unidos o nível é um pouquinho maior. Paulo Figueiredo revelou em seu programa tudo o que acontecerá com Alexandre de Moraes e sua esposa após a ampliação da Lei Magnitsky, que agora atinge Viviane Barsi de Moraes, o escritório de advocacia Barsi de Moraes e, por fim, o Instituto Lex, que está no nome da esposa e dos filhos de Alexandre de Moraes. Óbvio que as consequências são gigantescas. A mídia tradicional, os assessores de imprensa lá do Supremo Tribunal Federal, não conseguem falar sobre outro assunto. E agora muitos deles estão se perguntando o que vai acontecer com a Viviane e o Instituto Lex. Bom, eu respondo. Desde ontem, Viviane Bastos de Moraes está proibida de entrar nos Estados Unidos e é considerável inadmissível para qualquer tipo de visto. Até aí tudo bem. O mais importante não é isso. O mais importante é que agora ela se tornou tóxica para empresas com ligações nos Estados Unidos, na medida em que todas essas empresas agora estão proibidas de terem relações comerciais com ela. Por isso, como consequência das sanções OFAC, por exemplo, ela pode ser banida das redes sociais, pode ser como Google, etc, etc, não pode mais usar Airbnb, Booking e outros sites, mas não para por aí. Como por ter se tornado sancionada e pelas ligações dela com o violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, ela ganhou mais alguns presentes. Viviane de Moraes, e o mesmo se aplica ao Instituto Lex, ela passa a ter todos os seus ativos financeiros nos Estados Unidos congelados e devem ter os seus ativos com bancos brasileiros com presença nos Estados Unidos bloqueados e suas relações comerciais encerradas da mesma forma. Isso vale para o Banco do Brasil, para o Bradesco, para o Inter, para o BTG, vale para todo mundo. Ela também fica impedida de usar cartões Visa, Mastercard, American Express, Elo ou qualquer outra bandeira com qualquer tipo de operação nos Estados Unidos e, basicamente, de realizar qualquer transação, por menor que seja, com qualquer empresa que opera em dólar ou estiver constituída em território americano. E aí vale XP, PayPal, Nomad e tudo mais que você pensar. Mas o presente é grande e ainda tem mais coisa. A nota do Departamento do Tesouro também traz uma previsão que pouca gente notou, e eu vou ler com vocês. Diz a nota: além disso, quaisquer entidades que sejam de propriedade direta ou indiretamente, individualmente ou em conjunto, em 50% ou mais, por uma ou mais pessoas bloqueadas, também estão bloqueadas, salvo se autorizado por uma licença geral ou específica emitida pelo OFAC ou cinzento. Os regulamentos do OFAC geralmente proíbem todas as transações realizadas por pessoas dos Estados Unidos ou dentro ou em trânsito dos Estados Unidos que envolvam quaisquer bens ou interesses em bens de pessoas bloqueadas. Vou tentar explicar essa confusão. E pouca gente percebeu isso. Mas como a Viviane detém mais do que 50%, acho que detém alguma coisa como 90%, do escritório Barsi de Moraes Advogados, que é o escritório multimilionário da família, o escritório Barsi de Moraes e Advogados também está automaticamente sancionado pelo OFAC. Isso quer dizer que tudo que eu falei até agora que é aplicável à Viviane e ao Instituto Lex também é aplicável ao escritório que se chamava Alexandre de Moraes e Advogados e passou a se chamar Barsi de Moraes e Advogados. E o impacto disso é gigantesco. Vieram as informações para mim, gente ligada ao Alexandre dizendo que ele está indignado e revoltado com as sanções, que está com ódio. Mas eu queria dizer ao Alexandre, calma, porque agora é que tudo vai começar a ficar divertido. Nós só estávamos preparando o terreno para a asfixia financeira completa. Assim como você tentou fazer comigo, lembra? Eu pergunto, Alexandre, como é que você está se sentindo sobre os rumores de que vieram para mim, dizendo que o escritório Barça de Moraes e Advogados perdeu só ontem dezenas de milhões de reais em clientes internacionais? Que chato quando isso acontece.
vieram para mim com um número de 150 milhões de dólares em receita anual. Eu acho que vai ter que dar uma reduzida no padrão de vida, né? Essas sanções não são chamadas de pena de morte financeira à toa. E se você aí do Bradesco, do Santander, do Itaú, do BTG, estiver pensando em descumprir as sanções americanas ou dar um somebody love e tentar aplicá-las parcialmente, o secretário do Tesouro também tem um recado para você. Na nota eles dizem assim: violações às sanções dos Estados Unidos podem resultar na imposição de sanções civis ou criminais a US persons e pessoas estrangeiras. O OFAC pode impor sanções civis por violações às sanções com base em responsabilidade objetiva. Além disso, instituições e outras pessoas podem se expor a sanções por se envolverem em determinadas transações ou atividades relacionadas a pessoas designadas ou de outras formas bloqueadas. As proibições incluem a realização de qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens ou serviços para ou em benefício de qualquer pessoa designada ou bloqueada, bem como o recebimento de qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens ou serviços de tais pessoas. Então, essa história de oferecer cartão brasileiro para escapar das sanções, de dar a opção para contornar os bloqueios, etc., não vai colar. E eu vou garantir que não vai colar. Eu vou garantir pessoalmente que não vai colar. Nós estamos colocando uma equipe nos Estados Unidos para garantir que os bancos e as instituições, todas as US persons, cumpram a lei Magnitsky na risca. Na risca. Quem não fizer isso pode ter certeza que vai ser responsabilizado, pesadamente multado, sofrer as consequências civis ou criminais, como diz o próprio secretário de Tesouro dos Estados Unidos. E é importante eu falar isso, porque algumas semanas o Alexandre de Moraes deu uma entrevista à Reuters, não sei se vocês lembram, dizendo: minha vida não mudou nada. A divisão no governo americano. O Alexandre chegou a apostar, e eu fiz essa aposta aqui, eu devia ter pedido até para o Brunão puxar o corte, porque eu fiz essa aposta no ar. Eu apostei aqui, se eu não me engano, eu apostei $100 mil com o Alexandre. Eu apostei $100 mil com o Alexandre. Ele disse que o nome dele ia ser retirado da lista do West End, da OFAC, por lista diplomática. Eu disse que não. Não só não seria, como seria expandido. Então, talvez ontem, a vida do pseudo-juiz, que dizia que a vida dele não tinha mudado, claro que a vida dele não mudou, não tinha mudado nada. O cara ganha, sei lá, R$40 mil no STF e usa Patek Philippe de R$500 mil. Faz review no Vivino de vinho de 20 mil. R$40 mil é um bom salário para o padrão do Brasil, mas não suporta o estilo de vida de morar num apartamento de 25 milhões em São Paulo, ou uma casa de 10 milhões, 20 milhões, sei lá quantos milhões em Brasília. Então, por isso que a vida dele não tinha mudado. Estava usando o cartão da Viviane, estava usando o cartão do Instituto, o governo brasileiro pagava o resto das despesas dele, então a vida tinha mudado pouco. Talvez ontem. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Compartilhe também com os amigos, porque aqui você fica sempre por dentro dos bastidores da política brasileira.